Olá, meus queridos e queridas, estamos inaugurando hoje a primeira edição de nosso podcast Café com a Brasil. Estamos aqui semanalmente, eu, Ana Lúcia Andrade, diretora comercial da construtora Brasil All Service, nosso CEO, presidente da nossa empresa, Antônio Dias, e nosso diretor administrativo e jurídico, Alexandre Sena. Nosso podcast vai falar sobre diversos assuntos de reformas prediais, novidades, inovações. Então, se você é gestor de condomínios, mora em um condomínio, tem interesse pelo assunto, segue o nosso canal. Receberemos convidados semanalmente e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou aproveitar a oportunidade aqui para direcionar a nossa primeira pergunta para o Antônio. Antônio, você é um cara que leva muito a sério a questão da saúde, né? Um cara que está sempre idealizando, buscando novas ideias, pesquisando no mercado. Então, me diz uma coisa. Por que é tão importante contratar uma construtora para realizar a sua reforma? E não contratar aquele pedreiro, aquele cara que diz que dá conta do recado? Primeiro eu quero saber por que eu fui o primeiro a ser. Por que tinha que ser eu o primeiro? Isso não estava no script. Mas a gente está querendo te agradar, né? É pela ordem. É pela ordem. Estou ouvindo aqui, colocaram um negócio no meu ouvido aqui, e está falando assim, para respirar fundo, que resolve tudo. Aliás, eu gostaria de perguntar à produção aqui, se respirar fundo resolve tudo, se paga os boletos da gente, né? Mas vamos lá, é um prazer estar participando aqui. Eu tenho muita satisfação passar os conhecimentos, a experiência que a gente tem para quem vai fazer a reforma ou simplesmente para quem gosta da área de construção, da transformação, né? Eu acho muito interessante ter essa possibilidade de a gente fazer isso. Eu sempre procuro no Google, eu não vejo matéria sobre isso, daí surgiu até essa ideia para a gente. E a gente vai fazer toda semana, né? Sim, a gente recebe muitas perguntas, né? Muitas perguntas, e foi exatamente daí que surgiu esse projeto, né? Aliás, tem um negócio falando no meu ouvido aqui, que se gostarem até o final aí, assiste até o final, se gostar, dá um joinha. É isso mesmo, produção? Então vamos lá. Então, gente, se vocês gostarem, né? Pra gente poder fazer isso toda semana, dá um joinha pra gente, inscreva sugestões, dá sugestões pra gente, que será bem-vindo, né? E quanto a essa pergunta, eu me sinto muito à vontade de falar, e isso serve de um alerta. Isso serve de um alerta aí para as pessoas, para os síndicos profissionais, para os síndicos que representam o condomínio. É muito sério. Isso me veio à lembrança aqui de um caso, eu estava participando, Ana, de uma licitação. Aí quando o síndico apresentei o orçamento, fiz as medições, o síndico já me conhecia. Aí depois da reunião ele me ligou e falou: Antônio, quero te agradecer, mas eu não decido sozinho. Aqui todo mundo decidiu por um mais barato aqui. Então você vai me desculpar. Eu até falei assim, eu posso mudar, ajudar aí? Não, já está decidido, já está em ata, não tem jeito. Eu falei, então eu desejo boa sorte e tomara que dê tudo certo. Bom, depois de 3 semanas, ele me liga e falou: Antônio, eu tive um problema, eu tive um acidente. Pensei logo, caiu do andaime. O que foi? Caiu do andaime? Eu falei assim, não, quando o pedreiro estava a caminho da obra do prédio, ele envolveu num acidente de trânsito, um outro carro avançou o sinal. Meu Deus. Mesmo com a porta tendo uma trava, a barra de proteção, grande, né? A barra de proteção, assim, bateu. Ele foi hospitalizado em maca. Mas a preocupação dele com o compromisso era tão grande que ele pediu para avisar no trabalho que ele não ia trabalhar. Aí o socorro pediu o endereço do condomínio, foi ao condomínio. Tá bom, produção, não vou falar o nome do condomínio, claro. Toda hora interrompe, mas tá bom. Toda hora tá interrompendo aqui.
Depois eu quero ver como é que eu vou tirar esse negócio do ouvido aqui. Mas aí, foi até lá, pediu a documentação, pediu o registro, pediu o seguro, pediu o FGTS, pediu toda a documentação, o condomínio não tinha. Pediu contrato, não tinha contrato. Perguntou quantas pessoas estavam trabalhando. Conclusão, eles pagando a despesa do hospital, que é um hospital público, mas direcionaram para ele, eu não sei como, ele está se defendendo, e não para aí. Isso tem 2 anos. Até hoje ele mantém a família dele, desse profissional. Que coisa séria, né? Está com uma grande demanda, e pode falar isso até o nosso jurídico aqui, que ele pode até passar algumas informações. Alexandro, que é nosso bacharel em Direito, né, com 25 anos em gestão de pessoas, né, um profissional aí extremamente competente. Eu tive até uma ideia, sabe, Alexandro? Eu acho que a gente poderia fazer uma lista de documentos para a gente disponibilizar para os nossos clientes, né, para os nossos ouvintes, e vamos deixar, né, pedir ao pessoal aqui que nos auxilia para deixar essa lista aí no nosso site, na nossa bio aí, para que todo mundo possa saber quais são os documentos necessários no momento de uma contratação, né? Porque isso é muito sério. Sério, muito importante. Você tocou num ponto que é, assim, crucial para poder, tanto para o condomínio escolher a empresa, quanto para a própria firma continuar sobrevivendo. É fundamental isso que você falou aí. Então, você pode me dizer que, considerando que eu decidi contratar uma construtora, como que eu faço para contratar uma boa construtora? Então. Não uma construtora qualquer. Porque a gente já entendeu que contratar uma mão de obra autônoma é um risco muito grande. Você observa, né, o exemplo que o Antônio trouxe aqui. Entendam que a parte, embora não pareça, né, a parte mais fraca sempre é o quê? O trabalhador. Então, Sim. ainda que ele não tenha tudo que ele precisava de ter, ele sofreu e estava lá, e alguém vai ter que arcar com isso. Sim. Então, os tribunais não estão observando se não é. Eles querem saber de resguardar o direito do trabalhador. Então, tomem cuidado com isso, é muito sério. As Sim. implicações são muito sérias. Na sua pergunta, o que a gente deve fazer? Existe uma série de certificados. Existe uma série de... seria o currículo da empresa. Sim. Que vocês têm que pedir para que vocês entendam que ela está em ordem e está com capacidade de atender você sem te trazer problema. Tá? Então isso é fundamental. É o registro do ART, do engenheiro, né? São as capacitações técnicas, que é o currículo da empresa. Sim, das obras que você já fez e foram aprovadas, né? Sim. É também aquela parte do trabalhador, dos EPIs. Será que todo mundo tem EPI? Será que eles têm os cursos das normas técnicas que são necessárias para que eles se pendurem lá de cima, né? Eles têm treinamento para isso. E se cair, se machucar, não é que se você tiver, ninguém vai machucar, não, mas se acontecer, tem o seguro, né? Se acontecer, ele está resguardado, entendeu? Então é isso que difere, e é isso que vocês têm que buscar na empresa. Vai te dar tranquilidade isso. Isso tudo compõe, obviamente, né, precificação do seu orçamento. Né? Sim. Então, às vezes, se você olhar só preço, você vai optar por às vezes, que vai te dar esse problema que deu esse aí. É o barato que sai mais caro. Sai muito mais caro. É para eu falar aqui, produção? Sim. Pegou desprevenido aqui. Me deram um choque. Mas, continuando isso aí, esse rapaz, ele separou durante... esse afastamento dele, separou, e a mulher viu que ele tinha direito a danos morais, exigiu que ele exigisse danos morais contra o condomínio. Então tá lá o síndico sendo responsável civilmente. O síndico é o responsável, né? Ele responde. Então ele está respondendo, o condomínio está tendo uma despesa alta, e ele inclusive o que eu posso fazer? Então, gente, isso é um exemplo. Aqui, vou perguntar para vocês. Vocês juntaram o dinheiro ali, todo mês,
fizeram uma poupança. Tem pessoas que deixou de comprar, deixou de viajar para investir ali. Você faz uma contratação errada, para consertar é muito pior. É muito pior. Não vale a pena arriscar. Pode ser que dá certo. Se eu ficasse falando aqui, parece que não tem tempo. Está me avisando aqui para eu olhar o tempo ali. Se eu ficasse falando aqui, eu ficava falando sobre casos aqui o dia inteiro para vocês. Então, a economia nem sempre é uma economia. E muitas vezes, presume-se que você vai contratar uma consultora que tenha toda essa documentação que o Alexandre falou aqui, o doutor Alexandre falou aqui, tem toda essa documentação e ainda não tem o suporte. Então, vocês têm que analisar essa consultora também. Mas na frente a gente vai falar alguma coisa disso, né? A respeito disso aí. Agora, sim, sempre tem aquele mito, né? Quando fala que tem uma construtora e que tem a documentação, as pessoas acham que a construtora, né? Que esse nome, a construtora, é mais cara. Isso é um mito? O que vocês acham? Né? Por que é mais vantajoso fazer... Quando você vai fazer aquela continha na ponta do lápis... Eu acho que seria muito interessante se a gente esclarecesse, né, para as pessoas por que é mais vantajoso fazer o serviço com uma construtora. Que, na verdade, se a gente for avaliar, meu povo, não sai mais caro. Primeiro que, como já diz aquele jargão, né, direito, né, quem paga errado paga 2 vezes. Sim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, saibam escolher bem. E não é que é mais caro, é o correto, porque todos isso que eu falei para vocês aqui sobre os certificados, sobre você ter a pessoa registrada direitinho, isso tudo tem um preço, né? Isso tudo compõe a planilha de custo de uma obra. Uma pessoa que não tem nada disso, ela vai dispensar toda essa parte que ela não tem que pagar. A parte legal, e vai ficar mais barato, realmente vai ficar mais barato. Sim. Mas qual que é o preço desse mais barato? Esse é o grande problema. O Antônio pode falar mais sobre isso. E por que sai mais caro? Se a consultora... Por que às vezes você vai contratar... que dê tudo certo. Você vai contratar um empreiteiro ou uma empresa que acabou de ser constituída agora. O Alexandre, o doutor Alexandre aqui, ele sabe informar muito bem. Você abre... Com quanto tempo você abre uma empresa hoje, doutor? Hoje em dia você abre a empresa muito rápido, né? Uma semana, né? Uma semana tá pronto. Pronto. 10 minutos. 10 minutos já abriu. Muito rápido. Com 10 minutos você abre uma empresa. Uma semana já foi. Bom, então vamos lá. Preto do branco, por que pode sair mais caro? Você é síndico. Você tem tempo de acompanhar a obra. Você é técnico. Você é engenheiro. Você sabe se a obra está sendo bem feita? Bom, o empreiteiro ele veio aqui, fez um orçamento, mostrou no celular aqui as obras que ele fez e falou assim, olha, eu trabalho com obra, eu fui criado com obra. Eu trabalho com obra há mais de 30 anos, com meu pai, e agora eu trabalho sozinho. Olha as obras que eu já fiz aqui, ó. E abre o celular e faz. E muitas vezes o síndico embasa nisso. Bom, então vocês decidiram contratar o empreiteiro. Decidiram, tá bom, eu vou falar no microfone aqui. Fica um negócio no meu ouvido aqui, fala perto do microfone, tá bom. Depois eu quero ver como é que você vai tirar isso do meu ouvido aqui. Ó. Fica um zum aqui que fica incomodando aqui. Mas vamos lá, vou falar, produção. Falar perto do microfone aqui, tá bom? Tá bom assim? Bom, você contrata, decidimos, vamos confiar em você, você é bom. Você quer um sinal? Não, doutor, não precisa de sinal, não. Aí você fala, esse cara é bom, nem precisou de dinheiro. Aí ele passa uma lista de materiais para você. Pede, olha, 5 sacos de cimento, uma caixa de massa, ele pede uma régua, a régua tinha que ser dele, mas ele pediu, porque o doutor aqui ele vai pagar, que é maquinário, ele pede uma maquita, a maquita também tinha que ser. Aí você já está lá animado com ele, faz um pedido no depósito, estou sabendo. Falar aqui, só se eu for comer esse microfone aqui. Aí, no dia seguinte, ele falou, doutor, faltou material. Aí você, síndico, está lá no seu trabalho, ele está te ligando.
eu vou pedir. Aí o depósito não é full time a entrega. Aí ele liga para você reclamando, até agora não chegou, estou com 3 homens parados aqui, doutor. Sim, mas você não pediu tudo, agora que eu estou vendo que precisa. Aí isso é no primeiro dia, começou na segunda. Né? Aí sim, o material chega atrasado, ele reclama, você fala com ele, me pede tudo. Não, ótimo. Você lembra que na segunda-feira ele não te pediu dinheiro, não pediu. Você fala, esse cara é bom. Aí ele fez um orçamento para você por R$40 mil. O meu orçamento era 55, você está economizando 15. Vai fazendo as contas, tem caneta aí? Vai fazendo as contas aí. Aí na quinta-feira, o doutor... Para isso, você terá que obter um. Só para atrapalhar a gente. O que é isso aí? Esse é o auxiliar do Google. O auxiliar do Google. Você deve ter falado ok. Não entendi. E ele começou entrão demais. Entrão demais. Não aguento esse pessoal. Tá bom, deixa eu me concentrar aqui. Eu vou usar aqui a tática da produção. Qualquer coisa, respiro fundo, que resolve tudo. Tudo resolve com a respiração funda. Não resolveu não, mas vamos tentar aqui. Então, aí na quinta-feira, olha que interessante. Na quinta-feira, ele liga para você e fala assim, olha, eu vou ter que pagar X, isso. O nosso contrato foi 30 mil, foi 40 mil, né? Errando aqui. Eu vou precisar de 15 mil. Mas eu vou ficar uma semana sem te pedir dinheiro. Uma semana. É só a entrada mesmo? É, só a entrada mesmo. Eu não pedi segunda-feira, mas agora eu vou pedir. Eu vou precisar, né? Porque eu tenho que pagar meu pessoal. Então, gente, ele não fez nada. Ele só colocou o material no lugar e te mostrou a foto da obra que ele fez. Não tem nada. E se você negar para ele 15 mil, na segunda-feira ele fala que não tem dinheiro para trabalhar, porque você não pagou, você não fez nada. Né? Aí você fala, não, vamos dar esse crédito, você paga 15 mil. Então você pagou para ele 30%, me ajuda nas aqui, contas aí. Você pagou 30% da obra. Ele não entregou nem 5. E ele não entregou nem 5. Uma consultora, se você pagar alguma coisa adiantado para ela, que ela tem que ter o capital próprio, tem que trabalhar com capital. Isso é primordial. Então, esse rapaz precisa do seu dinheiro para tocar a obra. E muitas vezes para resolver um problema dele particular que você não sabe. Esses 15 mil, por que ele vai gastar 15 mil? Você está com 2 ajudantes ali. Mas ele te pediu 15 mil. Você deu 15 mil para ele. Aí na semana seguinte... ele começa a trabalhar, doutor, sexta-feira não dá para eu ir não. Por que não dá? Porque ele tem uma outra obra e foi para lá. Vai fazendo as contas. Né? Aí pede para você, você me dá só 2 mil, desconta na próxima medição. E o que ele fez? Aí você fala para ele, não, agora, para os próximos pagamentos, eu vou querer um cronograma. Ele vira para você, o que é isso, cronograma? Não sei o que é isso, não sei. E você pagou para ele, nem recibo você tem. E começa a dor de cabeça. Aí já passaram, vamos pular uma semana, já passaram as 2 semanas, ele vai te pedir mais 15 mil. Aí vai dar 30, você vai ficar devendo para ele 10. Ele tem 30% da obra pronta. Né? E quando o dinheiro dele acaba, porque ele já gastou o dinheiro, e ele fala assim, não, eu sou homem e eu compro o que eu falo, eu tenho palavra, doutor. A palavra é uma só. Eu sou homem. Eu falei, aqui faltou, que eu fui olhar para ele aqui. Então, vou falar perto aqui, produção. É isso mesmo? Tá bom. Aí ele vira para você e fala assim, doutor, ele não tem 30%, só que ele fala assim, doutor, você pode me pagar, deixar só 5 pro final. Quando eu terminar a obra, o senhor me paga o restante, que eu sou homem. Eu pago, eu executo, eu tenho nome, meu pai me ensinou. Né? Então, assim, só pode ficar tranquilo que eu sou homem. Tá bom, então vamos lá. Ele é homem, é um cara sério, mas o homem sem dinheiro, ele não consegue cumprir o que ele prometeu. Porque o dinheiro que você pagou, ele já gastou. Nem que ele queira. Nem que ele queira. Aí, vocês fizeram a conta aí, ele tem 5 mil reais para receber. E não tem nada da obra pronta. Uma que a consultora não vai te pedir isso. E tá ali, no contrato, detalhe por detalhe, tá bom? A forma que você vai pagar. Tem que estar bem discriminado, está segurado. A questão de acidente, de trabalho, que tiver a responsabilidade da consultora. Ela tem um seguro. É importante a gente se lembrar também que
existem registros junto ao CREA, né, que se não existirem, né, isso pode ocorrer uma multa aí para o condomínio, né, seríssima. Isso nem se fala. Nem se fala, não, né? Eu acabei de falar sobre isso. Já é o extremo, né, da coisa. Ó, o fato assim, sintetizando, né, vou falar para você que está nos ouvindo aí. Observem os sinais. Ele acabou de falar de um fato que já está ocorrendo. Vocês têm que fazer para não chegar nisso. Se chegou nisso aí, já acabou. Agora a gente sabe, Antônio, que, né, você construiu aí uma história que já tem 28 anos. Hoje você tem uma empresa sólida, que tem logística, que tem um departamento financeiro, um departamento, né? E musculatura, aí, né? Tem diversos setores. Então a gente trabalha, temos aí nosso administrativo que pode falar muito melhor sobre essa organização aí, né? Essa setorização aí, esse processo. Mas nem sempre foi assim, né? Porque montar uma empresa no nosso país é muito difícil, né? Então eu queria... E a gente convive muito com essas suas histórias diariamente e a gente se diverte muito. Eu queria que você contasse aqui pro pessoal uma história assim da sua empresa, de quando você começou. Foi difícil? Como é que foi? Nossa. Ana, eu tenho... Só se eu comer esse microfone aqui, porque do jeito que eu já estou falando mais perto, tá bom assim? Que entrada. Que hoje você está aqui no ar-condicionado, né? Fazendo podcast, mas... Eu tô aqui no ar-condicionado, mas eu deixei meu telefone no modo avião aqui, que ele tá parando, tá disparando aqui, porque se eu não acompanhar as obras, se eu não entrar debaixo do telhado, se precisar, se eu não descer uma fachada na cadeirinha, tá bom assim? Se eu não descer a fachada na cadeirinha, se precisar, não vai. Não vai. Não vai, né? A coisa não anda. E isso eu aprendi. Não adianta eu delegar. Já tentei. Olha, eu vou te falar. Eu não vou falar a minha idade, não. Mas eu tenho neta pré-adolescente, para você ter uma ideia. Eu pensou cedo, na verdade. Né? Ele é velho. Né? Vamos dizer assim. Obrigado. Então, assim, e quantos planos de governo nós já passamos, né? Quantas crises que nós já passamos. E falando em crise, eu estou lembrando aqui. Tá bom? Eu tive uma crise de riso aqui, que eu estou lembrando aqui, que foi um caso muito, muito cômico. Quem trabalha comigo... Você sabia que eu tenho pessoas que trabalham comigo há mais de 20 anos, pintores, que as filhas deles estão na faculdade. Né? Se eu for citar nome aqui, eu não vou citar nome, porque eu vou esquecer alguns. Não é que eu esqueça, mas são muitos, né, que estão aí comigo até hoje, graças a Deus. E é um prazer trabalhar com eles. Né? Então... eu voltei aqui ao caso, né? Teve uma vez que eu estava precisando muito de fechar obras, não tinha o Google para anunciar, não tinha a internet para anunciar. Sim. E a gente anunciava em rádios, que era muito caro. Eu já anunciei em televisão, era muito caro. Eu anunciei uma vez na televisão, eu quase quebrei. Não foi má administração, não. Foi o custo da televisão. Que caríssimo. Muito caro. Fez investimento, mas foi puxado, né? Surreal. Eu vou contar umas histórias para vocês aqui no próximo. Olha, não percam os próximos. Vocês vão ver cada histórias. Eu tenho uma história de uma televisão aqui que é impressionante. Não pode falar muito bacana. Não vou falar agora. Pelo amor de Deus. Tá falando aqui que eu não posso falar o nome da televisão. Tá bom, já sei. Não vou falar, não ia falar também, não. Mas eu tenho cada história. Eu vou te contar uma história. Eu estava precisando de fechar uma obra. Eu tinha uma meta para fechar. Aí eu cheguei, eu estava apertando de porta em porta. Eu fui no Belvedere, vários bairros, Cidade Nova. Bairro pode falar, né? Bairro pode. Bairro é livre, domínio público. Aqui tem um monte de coisa que você não pode falar. Aliás, antes de começar aqui, eu tive um manual aqui para como fazer. Para mim, eu ia chegar aqui e ia contar tudo espontâneo. Não, tem que ter cuidado, porque tem direitos autorais, aquele negócio todo. Então, tá bom. Colocaram um negócio no meu ouvido aqui e toda hora fica apitando aqui. Mas vamos lá. E eu precisava de fechar umas obras. Eu tinha umas contas vencendo. Não vou mentir para vocês, estava muito apertado, mas muito.
Eu não sabia o que eu fazia, se eu acompanhava a obra, se eu ia fazer orçamento, e precisava de fechar algumas obras. O que eu fiz? Eu vi umas faixas de imóveis, vendendo imóveis. Olha que interessante. Vendendo imóveis, ó. Apartamento de 3 quartos, oportunidade. Eu falei assim, opa, eu vou copiar. Eu tive a ideia de anunciar. Reformamos seu apartamento, sua casa, seu prédio, fazemos qualquer negócio. Fiz umas faixas. Aí o cara fala, não, a gente coloca para você. Eu falei, quanto que é? Eu falei, não, isso tudo eu mesmo coloco. Chamei alguém, depois eu chamei outros, eles foram, mas no primeiro dia ninguém foi. Porque é proibido, né? É uma infração. Eu já coloquei, eu não coloco mais. Tá bom, Até multa, até eu não multa. coloco mais, já passou. Às vezes você fica com vontade de colocar, mas não pode, é proibido, a gente Lembre-se sabe. bem. Olha, o negócio deu tanto certo que eu fico com vontade mesmo. Mas a primeira vez que eu fui colocar, quem trabalha comigo pode afirmar isso. A primeira vez que eu fui colocar a faixa, ninguém foi. Eu tinha uma Kombi. Eu estava muito entusiasmado, como sou muito entusiasmado com o que eu faço. Eu estava na Kombi, escrevi assim, ó, na Kombi, assim, ó, como se fosse uma vitória ter comprado uma Kombi velha, né? E mesmo assim, essa Kombi eu troquei por uma obra. Que interessante. Aqui não pode pegar no microfone, tem que falar próximo. Estou no microfone aqui, o cara tira a mão do microfone que interfere, tá bom? Não toco no microfone, tá bom assim? Bom, aí eu tive uma ideia, vou colocar faixa no poste. E o rapaz falou, olha, coloca à noite que não tem movimento. Eu falei, tá bom, vou colocar de madrugada, porque até meia-noite tem movimento. Eles têm que colocar de madrugada. Então eu plotei a Kombi, voltando a Kombi, plotei a Kombi como se fosse uma conquista muito grande, uma Kombi velha, né? Eu coloquei o letreiro, assim, ó, a propaganda da Kombi, assim, de todo tamanho, assim, o nome da empresa. E fui colocar. Peguei uma escada, eu falei, como é que coloca? Ele falou, olha, você... É aquela parte de cima dos postes, aquela parte, aquela é muito, se você fosse eletrocado, você morre na hora. Morre na hora, mas tem que ser mais embaixo. Na barra de baixo. Então, assim, agora aqueles tensão fios menor. pretos... Telefone. Telefonia. É. Então, tá bom. Telefonia. Não tem perigo Não tem perigo. Fala, isso aí você pode colocar tranquilo que não passa energia elétrica. Então você vai ter que esbarrar nele, mas não tem problema. Senão você coloca muito baixo, a prefeitura vai e tira. Eu não faço isso mais não, viu, prefeitura? Eu não faço mais não. Pelo amor de Deus. Aí, foi há muitos anos, né? Já prescreveu. Há muitos anos, né? E a necessidade também, né? Mas vamos lá, aí eu fui, coloquei, e ele falou assim, ó, primeiro você coloca uma corda, passa a escada para o outro poste, coloca a outra corda, porque senão depois você não consegue nivelar. Eu fiz, na hora que eu estava colocando assim, eu tive que abraçar o poste, aí na hora que eu estava colocando, passei minha mão entre os fios assim, nossa, eu tô suando aqui só de lembrar. Deu aquele pum, aquele fogo assim, né? Virou fogo de a gente artifício. não pode falar baixo, fala alto, entusiasmo, o cara fala aqui, mas vamos lá, que eu tô entusiasmado em contar a história aqui, viu, produção? Vou contar a história aqui, eu fico entusiasmado aqui. Bom, aí deu aquele fogo, eu assustei, a escada cai de alumínio, cai de 3 metros de altura, fez um barulhão, pô, no chão. Gritei de novo aqui, desculpa aqui. Aí uma mulher abriu a janela assim, a cortina. Ô moço, você arrebentou o fio. E eu abraçado no poste, olhando para baixo, suando. E falei assim, como é que eu desço desse poste? Todo suando assim. O poste com 4 metros de altura, 3,5 metros de altura, assim, olhando para baixo. Nossa. Aí quando eu comecei a descer, tinha uma placa de proibido estacionar. Eu falei assim, como é que eu arrasto nessa porta, nessa porcaria desse poste aqui e com essa placa? Tô preso. Enfim, tentei segurar a placa, passar, fiz uma manobra lá e desci chiando no poste. Aí eu cheguei em casa e falei assim, agora? Assustado, né? Esperando o apoio. Todo sapecado também, né? Esperando o apoio da minha esposa, né? Que é uma santa senhora, né? E tem um coração forte, né? Eu achando, Dona esperando... Kátia tem um coração forte. Esperando o apoio dela, né? Cheguei em casa, assim. Ela... Que isso?
Eu falei com você. Eu pensei, isso foi praga de mulher. Eu te avisei. Que isso? Eu falei pra você. Você esquece que você tem filho? Eu falei, nossa senhora, eu já tô ansioso, nervoso com o que aconteceu e tal. Aconteceu nada. E o pior que eu pensei, eu cheguei na ponta dos pés e falei assim, eu não vou nem acordar, vou tomar um banho, passar um álcool no corpo e dormir. Até na sala. Eu estava acordado, eu não sei se eu estava acordado porque estava desconfiado. Ela não acreditou que eu ia colocar a faixa na rua. Não sei se eu estava desconfiada de alguma coisa ou estava preocupada. Eram os dois. Aí a camisa ficou toda furadinha assim, e eu confesso que eu fiquei assustado. E uns queimadozinhos aqui no peito, aqui assim, graças a Deus, e um esfolado nos 2 braços, assim. Ó. Aquilo eu passei álcool, assim, nossa, limpou com álcool ainda, ela passou um algodão. Tô até doendo até hoje. Depois passou um tal de Match. Não vou falar o nome. Quase que eu falei o nome da marca aqui. Quase. Não. É um nome antigo que vinha era um, para vocês lembrarem, demônio, né? É escuro, né? Que não saía da pele de jeito nenhum. Enfim, e ela falou, você não precisa disso, você podia pagar para colocar, isso é um absurdo. Eu falei assim, não, é porque eu acredito que se eu colocar eu vou dar mais sorte de quem vai colocar. Que sorte que nada, você não vai fazer isso mais nada. E realmente eu fiquei, mas só que essa placa que eu coloquei já era a 3ª, aí eu tinha colocado outras, gente, mas deu tanto sucesso que eu falei assim, esse trem é bom demais. E até coloquei outras também, depois eu acabei parando e Mas tal. Agora não coloca mais. Não. Agora quem coloca a faixa. Agora a gente trabalha com muita indicação, tá bom? Vou falar próximo aqui. A gente trabalha com muita indicação. A gente tem o marketing, hoje tem o Google, né, que nos ajuda bastante, né? Sim. A gente tem a placa, a gente coloca a placa nas obras. Os próprios clientes indicam outros prédios ao lado. A gente está executando uma obra muito bem feita no prédio, o vizinho chama. É muito bom isso, né? Tem indicação. Mas aqui, Antônio, a gente sabe que você teve agora, recentemente, né, num congresso em Madrid, sobre inovação, né? Inovações em reformas. Então, fala um pouquinho pra gente, o que tem de novidade aí no mercado? Você trouxe alguma novidade pra gente? Tem algum projeto aí que você queira compartilhar agora? A gente aproveitar esse momento, né, para você compartilhar conosco. Ô, Ana, agora você mexeu comigo, viu? Agora você mexeu com o meu coração. Não sei se eu coloco o óculos aqui para disfarçar e tudo. Gente, de tanta emoção, eu fui a um congresso. Deixa eu respirar aqui. Agora eu preciso respirar mesmo. Eu fui a um congresso. Tá bom, vou tirar a mão. Fui a um congresso em Madrid, fui convidado, fui patrocinado. Não pode falar patrocinado? Eu já sei. Além desse botão aqui no meu ouvido aqui. Eu tenho que te lembrar sempre. Não é botão não, como é que chama isso, produção? É o ponto. É ponto. Eu tenho um aqui para falar aqui que eu não posso falar o nome. Não vou falar o nome aqui, mas ela sabe quem é. Eu quero agradecer. E eu falo aqui, olha, você pode gerar a câmera aqui, olha meu olho. Eu falo com emoção. Eu confesso para vocês, eu chorei igual uma criança vendo aquilo lá. E estou emocionado. Por quê? É muito interessante, assim, as novidades que tem em construção civil. Eu comecei que não tinha nada. Eu pedi assessoria às fábricas de cerâmica. Hoje eu vejo assim, a tecnologia que eu estava aprendendo lá, eu chorava copiosamente. Como estou emocionado. Ainda chora lá, aquela câmera lá. Olha aqui, ó. Câmera lá. Como eu estou emocionado. Isso não é vergonha. Do que eu aprendi e poder passar a trazer isso pra gente aqui, né? Tá bom, vou largar o microfone pra gente trazer isso aqui. Não foi uma vitória. Eu falei assim, eu não acredito que eu fui convidado. E foi eu e um outro brasileiro lá do Rio de Janeiro, lá em Madrid. Depois nós somos... A tecnologia, gente, é impressionante. Eu quero muito passar isso pra bacana, vocês. né? Muito bacana. Alex, é muito importante a gente estar antenado, né? Nossa. Tem que estar ligado em tudo. E depois a gente saiu nas obras. Eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo lá é muito amador. Eu tenho que levar isso para o Brasil. Essa tecnologia é muito fácil. É muito fácil. Hoje eu fui a uma fachada lá em Madrid, que eles, de demonstração, eles fizeram em um dia uma fachada.
Eu demoro para fazer a fachada aqui 30 dias, a tecnologia. Inclusive, eu já estou usando isso aqui. Eu não vou usar, não. Eu já estou usando. Não é? Eu estou em negociação de vir uma equipe fazer um treinamento aqui, e o interesse que tem dos fabricantes em mandar isso para o Brasil, e hoje você pode encomendar, né? Então, com isso, assim, inclusive eu quero aproveitar aqui, só arrumando aqui, porque esse trem está incomodando aqui. Posição, eu quero, gente, se vocês precisarem, é muito importante. Se vocês precisarem de uma consultoria, algumas informações na sua obra, o que você vai precisar antes de você fazer, o que você deve fazer, quais os produtos que você pode usar, tá bom, vou arrumar. Quais os produtos que você pode usar? Gente, eu faço isso com o maior prazer. Te dou toda a assessoria gratuita. E se precisar de um orçamento, eu faço um orçamento detalhado, eu faço um laudo praticamente para vocês, explicando por que a diferença de um produto e de outro. Porque muitas vezes a pessoa orienta você e fala assim, ó, você utiliza uma tinta, tal tinta assim. Aí vai o outro e fala, não, essa tinta não é boa e eu oriento você a usar isso aqui. Olha que eu já usei em outro prédio, ficou muito bom. Aí eu te falo a vantagem de cada uma. As vantagens e desvantagens de cada um. Tira a sua dúvida. Isso é muito importante mesmo, sim, né? Sem dúvida, porque a pessoa, às vezes, quando ela vai solicitar um orçamento, ela tem uma coisa na cabeça, mas ela pode estar... a gente pode trazer para você outras soluções. Pode ser ultrapassado, né? Você pode estar com uma soluções mais ideia inovadoras, exatamente, né? A gente tem arquitetos, engenheiros. Então, o que acontece? Você traz para a pessoa, dá a ela opções. Olha, você também tem essa opção, essa opção. Essa pode até ficar mais barata do que você está querendo fazer. E ela te atende também. Tudo isso aí, por quê? Porque a experiência que a gente tem, né? De trazer a você coisas que a gente já fez, que a gente já viu, coisas que vêm de fora também, não é verdade? Então, assim, peça uma visita, você vai ficar surpreso. Sim, é importante frisar que essa visita é gratuita, né? Isso. Tem muitos orçamentos aí que a pessoa cobra para fazer o orçamento, né? Sim, aqui verdade. Na empresa nós trabalhamos com orçamento sem compromisso. Com um laudo, né? Bem explicativo, né? A gente quer transparência, né? O que compõe o nosso orçamento. Visura no processo, não é só um preço. É um processo, né? Então eu vou fazer isso que você não está vendo, eu vou fazer isso que você já está vendo, eu vou fazer isso também que você não viu ainda, e vou demonstrar no seu orçamento tudo que a gente vai atacar para resolver, tudo com transparência. Por isso que é quase que um laudo. Pessoal, olha, o que eu aprendi, bom, se eu não aprendesse também, aliás, eu queria saber, produção, se ele está falando na distância certa, porque acho que estou vendo que só incomoda a mim. Ninguém me aqui, cobrou, né? não. Ele fala aqui na posição certa, então eu vou espelhar nele aqui, né? A gente está muito comportado aqui, é só você que não está falando assim, ó, ele tá falando assim, Ninguém cobrou, não. E se fosse eu, vocês tinham me chamado a atenção aqui, né? Mas aí... Eu acho muito legal que aqui, então assim, nesse nosso bate-papo a gente já conseguiu entender, né? E eu espero que vocês que estão nos ouvindo também tenham entendido um pouco a respeito do que é contratar uma construtora ou não, né? Ou um empreiteiro. Por que é mais interessante? Quais são os documentos? Mais uma vez, vamos deixar a lista disponível para que todos tenham acesso, né? São poucas as empresas que conseguem entregar essa lista de documentos e ela é fundamental para comprovar a idoneidade da empresa. Então é muito importante que todos peçam, né, façam aí uma equalização das empresas que vão contratar através dessas listagens. Isso é uma questão realmente de eliminação, né? De eliminação. Eliminatória, então, fase eliminatória. Já entendeu que... participa de licitações públicas. Sim. Então, nós entendemos também que a gente precisa hoje aliar a tecnologia, né, aos nossos processos, né, e que ter uma história, ter uma trajetória, ter uma equipe robusta, uma equipe multidisciplinar é muito importante. Então, tudo isso tem que ser considerado no momento que você vai escolher, né, qual a empresa vai prestar seu serviço. E ainda ficou uma dúvida.
Existe uma melhor época do ano para que seja realizado um serviço de reforma? Isso é uma dúvida realmente grande. Muito bem, muito bem. Se existe, a melhor época é hoje. A melhor época é novembro, dezembro, janeiro, março. Você quer esperar para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar valorizar o seu patrimônio? Você quer esperar o revestimento soltar, aumentar o seu custo? Então, se você está tem uma demanda de uma obra em chuvas, tem área que você pode trabalhar em chuvas. Tem área externa, pinta-se com chuva? Não. Mas na época da chuva, é a melhor época que você identifica os pontos. Sim. Porque hoje você teve um ponto da chuva passada e às vezes surgiram novos pontos, então você acaba de executar quando começa a chuva, as outras chuvas em outros pontos. Então a melhor época é agora. Eu quero falar complementar um detalhe muito importante aqui. É importante você ouvir muitas opiniões de profissionais, porque o que a gente aprendeu nesse tempo aqui, a gente não aprende faculdade nenhuma. O que a gente apanhou, fez errado, corrigiu e aprendeu, a gente pode passar isso para vocês. Eu vou citar aqui, não vou citar nome de condomínio antes que ficar pitando aqui no meu ouvido aqui. Não vou citar. Essa semana, não vou falar nada. Eu vou falar só o caso. Essa semana, solicitaram uma troca, uma substituição. Ele já me pediu uma substituição de todo um telhado, 620 metros de telhado. Eu estou falando aqui a metragem, quem está vendo aqui sabe qual telhado que é. Ele já me pediu para trocar. Trocar todo o telhado. Eu falei assim, eu não consigo fazer esse serviço. Pensei, não vou fazer esse serviço. Porque não precisa de fazer. Não é necessário. E já tinha ido 2 consultoras lá, proposto isso para eles. Por isso que ele já me pediu direto. O telhado hoje, o telhado dele está perfeito. Tinha algumas avarias que você podia corrigir. Pontuais, né? Pontuais. Muito fácil de resolver. Então, você tinha uma situação que não haveria. Então, a gente trabalha nessa linha. Então, a reforma do telhado ficava em 300 mil. E o reparo, o necessário com uma garantia de 5 anos... Em menos de 100. Muito menos de 100 mil, muito menos. E resolvia com garantia de 5 anos. E mais, o telhado dele era um telhado reforçado. Era reforçado. Teve alguns prestadores de serviço, possivelmente, que não usou bem e tal, e quebraram algumas telhas. Então eu falei assim, olha, eu vou assar para você que você me pediu, mas eu não quero fazer serviço para você não. Se quiser fazer, a gente faz e tudo, mas não há necessidade de você fazer. A não ser que você tenha dinheiro sobrando. Gente, volto a falar aqui. Hoje você tem muitas alternativas. Então você chega, eu vou trocar todo o revestimento da fachada. Uns 4 fases, a gente recupera esse revestimento, sem deixar vestígios aí. Muito bem feito. E eu acho que isso também, Antônio, vem até de um encontro com uma característica que nós temos de trabalho, que é buscar sempre projetos e processos sustentáveis, né? Claro, sem dúvida. Que a gente não tenha desperdícios, né? Que a gente trabalhe aí com volume de obras satisfeitas, mas que a gente não ganhe em uma obra. Cada obra tem a sua demanda, né? Nós somos uma empresa mercantil, mas a gente busca sempre o melhor para o nosso cliente, né? Eu acho que isso é muito interessante, é uma bandeira que a gente vem carregando aí, né, de defender aí o patrimônio do nosso cliente sem que ele tenha que despender, né, de valores que a gente sabe como as coisas estão difíceis, como a nossa economia é sempre muito instável. E também, eu acho que se preocupando também com o nosso meio ambiente aí, que é uma questão muito importante, né? Trabalhando com projetos sustentáveis, que a gente consiga aproveitar o que já existe. Sem dúvida. Né? Lembrando disso aqui, nós temos outro exemplo, você perguntando aqui. Tá bom, obrigado. Aliás, eu estou vendo o bolo aqui, tá me dando fome aqui. Esse bolo é só de enfeite, produção?
É só de enfeite ou é pra Quando comer não aqui? estiver comer. falando, pode Pode comer. comer. Mas é só Ninguém quem tá tá comendo aqui, calado. porra. É só quem tá O bolo na calado minha que frente aqui, eu saí pode. correndo aqui, morrendo de fome aqui. Mas vamos lá. Lembrando aqui, você me acompanhou. Nós tínhamos um orçamento de 1 milhão, 1.200.000. Sim. Você me acompanhou. Eu sei que orçamento você está me falando. E quem está ouvindo aqui também. E eu sinto várias pra saber. concorrentes com o mesmo escopo de orçamento. mesmo Foi uma escopo. licitação pesada, né? Eu olhei aquilo e falei assim, embora estavam dispostos a investir isso, porque não tinha outra alternativa. Eu falei assim, não é possível. Já isso. tinham até juntado capital para esse Para investimento, isso. né? Para isso. Eles, assim, não é possível isso. Então, não justifica esse valor todo. Não justifica. Pessoal, eles já sabem, eu não vou perguntar para eles, tá bom? Vou falar próximo aqui. Deu uma fugida aqui, me desculpe, produção. Olha, se eu perguntasse para vocês, impossível, quase impossível vocês adivinharem. Obras na faixa de 1 milhão, 1.200.000. Nós fizemos por 380 mil reais, parcelado. Por quê? Não havia necessidade daquele escopo, daquela proposta. Gente, com 30 anos, se eu errasse numa proposta dessa, eu não poderia, ninguém pode fazer isso e falar assim, não, todo mundo está fazendo, eu vou fazer uma proposta melhor. Eu fiz a minha proposta real. E confesso para você, o morador do prédio também, ele vai lembrar disso, que hoje ele é meu amigo pessoal, ele falou assim, eu duvido que você vai fazer. Gente, eu fiz por 380 mil reais. Sim, ficou muito legal, né? Um cartão de visitas muito importante para a gente hoje. Eles que não autorizam, senão eu ia colocar o antes e o depois, que ficou perfeito. Bom, o que eu ganhei com isso? O que a consultora ganhou com isso? Aliás, eu não ganho nada. Me apresentaram como diretor da empresa, dono da empresa, eu não sou dono. Nós somos todos os funcionários são como donos aqui. Eu respeito eles como donos. São profissionais que, se precisar de levem todos na minha casa, se for preciso. Então, eu estou falando isso porque eu falei o que eu cobrei dele aqui. Então, o que nós cobramos dele foi um valor justo. O que nós ganhamos com isso, no plural? O que a consultora ganhou com isso? Eles já fizeram vários aditivos, de lá eu já fiz por indicação deles e da própria... quem está acompanhando a obra está nos chamando. Foram várias obras. Então, é essa linha que a gente trabalha. Não deixam de consultar a gente. A gente pode trocar muitas experiências. Vocês não necessariamente precisam de fechar com a gente. Se fechar, bem. Se não fechar, eu vou desejar boa sorte, que todo mundo tem lugar ao sol, né? O que eu posso te oferecer é uma garantia de satisfação. Eu posso te oferecer uma garantia de resultado. Eu posso te garantir 5 anos. E em contrato, eu coloco uma vistoria, uma inspeção. Aliás, até por questão de economia da própria consultora. Em 3 anos eu faço uma inspeção para vocês a custo zero. Ou seja, por que é economia para a gente? Porque eu não vou esperar acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa em cima, pode ficar mais caro, né? E muitas vezes você faz vamos dizer, hoje, existe uma garantia. Eu vou fazer uma pergunta, sejam sinceros. Você, síndico, qual câmera que eu uso, que eu olho aqui? Eu não sei se é aquela, qual Aquela que eu ali que é olho? a sua. Aquela ali? Tá ligada lá. Gente, vocês me desculpem, que eu não estou acostumado com esse negócio aqui, não. Aí, estou vendo a produção assim, ó, do meu lado aqui, ó. Não estou entendendo nada. Eu paro aqui e pergunto ele, o que vocês entendem com isso aqui? Deixa eu respirar fundo aqui para consertar tudo, né? Porque falou que respirar fundo você resolve tudo. Resolve tudo. Gente, eu acabei me perdendo aqui. A produção, em vez de ajudar a gente, atrapalha, né? Depois nós vamos conversar isso direito. Antônio, mas... Então, hoje, eu entendo que para a gente buscar um bom serviço, a gente precisa de uma empresa de confiança, né? Existem diversas empresas no mercado, muitas boas,
Mas também existem muitas empresas que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, eu acho que o nosso recado, no final de todo esse papo aqui, é claro que se vocês decidirem nos escolher, a gente vai ficar muito feliz. Mas não é para que a gente induza o cliente que só a construtora, a Brasil Autoservice é uma boa construtora. Mas você tem que ter muito cuidado no momento da sua escolha. Muito cuidado no momento de escolher uma empresa que tenha aí uma certificação e que te dê uma segurança de amanhã você ter uma garantia, que tem uma documentação correta, que você sabe que vai colocar pessoas de confiança dentro da sua casa. Isso também é muito sério. Importante. Importantíssimo. Então, eu acho que o nosso recado hoje pro nosso ouvinte é esse, que ele siga um passo a passo no momento da sua contratação. Um protocolo. Observe o seu orçamento. Veja a diferença entre um orçamento e outro, Esse orçamento foi feito, ele é abrangente, leia, porque às vezes faltam itens nas entrelinhas, Escolha o mais completo possível, faça um bom contrato, e se garanta para que você tenha um bom resultado. São os sinais, Alex? São os sinais, observem os sinais, É importante isso. Você tem uma sequência de análise, você consegue peneirar melhor e chegar num resultado mais fidedigno ao que você pretende, que é qualidade, garantia, compromisso. Porque, olha, não é que não possa acontecer alguma coisa de errada numa obra. Acontece às vezes. Sim, obras são difíceis, O que vai diferenciar é como que aquela empresa vai resolver esse problema quando acontecer. E nós temos toda a estrutura, nós temos todo o know-how para poder resolver qualquer situação que possa aparecer de contratempo. Essa é a diferença. Olhem os sinais e olhem os documentos. A produção tirou minha atenção aqui, eu não concluí. Sim. Posso concluir agora, produção? Por favor. Vou deixar que ela me explicou, vou fazer tudo certinho. Eu vou fazer uma pergunta para o síndico profissional, você síndico, você morador. Você, quando você comprou um imóvel, seu primeiro imóvel, ou sua conquista, que o imóvel é uma conquista da sua vida, e a gente traz essa responsabilidade para a gente. Quando vocês compraram naquela consultora, teve aquele coquetel, deram para vocês um manual com um chaveiro, aí soltou foguete, champanhe. Vocês já chegaram em casa, abriu o manual? Vocês já leram o manual? Então, o manual, alguns já leram, mas duvido, a maioria não leu. Vocês já viram que é recomendado a cada 3 anos uma manutenção? E se você não faz essa manutenção, aí quando 5 anos, 4 anos, deu algum problema, a consultora fala, olha, é igual carro. Cadê a manutenção que você fez? É a revisão. Cadê a nota fiscal? Cadê o contrato que você fez a manutenção? Cadê? Vocês pediram alguma informação pra gente, procurou a gente, ou uma consultora de mercado? Aí você perdeu a garantia. Mas ainda assim você fala, mas tá bom, isso não justifica. A consultora vai lá, repara aquele ponto, aquele faz tudo que ficou na consultora, vai lá, repara aquele ponto, e os problemas continuam após 5 anos e 1 mês. Acabou. Se você fizer... Acabou a garantia. Acabou a garantia. Aí começam os problemas. Então, a Brasil Autoservice, ela sabe que você fez aquela poupança para fazer uma reforma. Quando você pede orçamento para gente, não paga nada por isso. A gente dá encadenado para você tudo que você deve fazer no prédio. Tudo. Que você dê preferência para gente. Mas se não der, não tem problema. Isso vai servir para você, que pelo menos nessa época, a sua patologia do seu prédio era essa. A gente faz praticamente um parecer para vocês de tudo. Sim, então, meio detalhado. Né? Quando a gente fecha um contrato, tá bom, você fechou um contrato. Gente, aí começa a nossa responsabilidade. Obras isso não é brincadeira, né? Então, eu não vou citar aqui. Nós 3 aqui,
a gente está sempre reunido e tal. Se somar a nossa idade aqui, olha, dá mais do que 1,50, né? Com certeza. Falem por vocês. Com certeza. Ou se Falem não dá, por isso vocês. aproxima. Por favor. Gente, são 150 anos de experiência. Você acha que a gente vai estar brincando com vocês? Então a gente faz esse orçamento, a gente fechou a obra, a gente tem um cronograma, a gente tem uma logística que funciona, tudo programado, eu sei o que é que vai gastar, a gente faz compra. Direto com o fornecedor, consigo os melhores. Muitas vezes eu só uso produto premium por economia. Por que por economia? Ele rende mais, ele tem mais durabilidade, ele apresenta um acabamento melhor. Melhor resultado. É muito importante isso. E a gente passa para vocês. Aí, dando sequência, a gente tem toda uma logística, toda uma programação, a gente isola o piso. Fornece relatórios semanais, né, do acompanhamento da sua obra. Produção, é para eu falar ou para Ana falar? Atravessou ali. Vai atrapalhar meu raciocínio de novo. Então, a gente faz todo isolamento da área onde a gente vai trabalhar, sinaliza. Consulta as nossas obras que a gente faz, vocês vão ver isso. A gente sinaliza. E a gente passa um relatório didático toda semana de tudo que aconteceu na obra, o antes e depois. Será que essa construtora lá em cima, eu não estou descendo... Bom, vou tirar. Eu não estou descendo corda. Como é que eu não estou descendo a cadeirinha lá, o balancinho, que é cadeira que desce, né? Eu não estou descendo. Será que ele fez lá em cima? Então a gente passa o relatório para vocês. Será que está tratando a ferragem que estava exposta? Ou só pintou e tampou? Ou só tampou ali sujeira debaixo do tapete? Então, a gente mostra para vocês a execução. Então, quando vocês pediram um orçamento, fala assim, traz para a gente um modelo de relatório, traz para a gente o que é que vocês fazem. E no final da obra a gente passa um orçamento, um relatório final para vocês, com todas as fotografias, o antes e depois. O síndico, ele tem aquilo para sempre, tudo que foi feito. Isso não tem dúvida, tudo que foi feito. Então, isso é muito sério, vocês contratarem qualquer que seja a empresa. A gente, às vezes a gente descontrai aqui com essa produção, mas é muito sério, gente. A gente sabe a dificuldade de cada um, de juntando aquele dinheiro ali. Vocês têm chance, imagina aí, olham para cima assim, ó, que tem se olhar do lado esquerdo é verdade, direito, olham para cima e falam, vocês têm direito a errar, fazer uma má contratação, vocês têm uma reserva para contratar uma outra empresa, faz um assertivo, asseguram o capital de vocês, façam conforme a execução, efetua o pagamento conforme a execução, confirma, vê se está tudo certo, como que foi feito, né? Antes da pintura, você pinta, não trata, pinta. Eu vejo cada coisa no mercado, eu fico assustado. Eu fotografo, eu paro o carro e fotografo, porque eu tenho um arquivo de fotos, mas não é possível uma execução dessa forma. Nós temos um engenheiro que acompanha a obra, nós temos um responsável pela obra, quem está executando a gente vai designar um responsável, nós temos a logística, nós temos um mestre de obra que corre todas as obras e ainda nós temos esse relatório. Façam um orçamento com a gente, não deixam de fazer. Contratem a gente. Se não contratar, pelo menos não deixam de fazer ao menos um orçamento para a gente. A gente vai passar para vocês tudo que precisam. Importante. Sim, eu agradeço. Agradeço muito a oportunidade de a gente estar aqui. Hoje a gente falou um pouco mais sobre a nossa empresa, a nossa forma de trabalho e tentou esclarecer um pouco sobre como funciona, esse processo, que eu acho que para nós funciona dessa forma, Existe todo um protocolo para que a gente siga até o momento que a gente vai chegar até o nosso cliente. Então, a gente entende que é o correto a se seguir,
Então, o que a gente recomenda a todos, né? E nas próximas edições a gente vai ter aí vários convidados falando sobre os mais diversos assuntos, sobre tipos de acabamentos, novidades no mercado, né, projetos arquitetônicos e uma série de assuntos que envolvem essa paixão que é a construção civil. Nós somos muito apaixonados pelo que nós fazemos. Sem né? dúvida. Então a gente vem aqui compartilhar aí com vocês todo esse nosso empenho e todo esse interesse que nós temos por esse assunto e espero que interesse a todos também. Só agradeço, muito obrigada pela companhia de vocês aqui nesse projeto novo. Imagina, eu que agradeço, Né? agradeço a todos vocês pela paciência. Como aí nos dias de trabalho, né? E muito obrigada. Eu acho que a gente vai trazer muita coisa interessante aqui para compartilhar com as pessoas que gostarem de nos acompanhar. Sem dúvida. E não se esqueçam, olha os sinais. Eu agradeço, eu peço desculpa desses momentos de minhas falhas aqui, né? Com esse sinal aqui no ouvido, daqui eu tô doido para tirar esse negócio aqui. Desculpa aquele momento de emoções, é porque a gente faz o que gosta. A gente faz o que gosta e é uma oportunidade que eu tô ouvindo aqui, num ponto aqui, que é para pedir opinião para vocês aqui. Tá bom, entendi. Pedir opinião para vocês aqui, para vocês darem sugerir temas, né? Sugerir temas, sugerir tipo de entrevista, dar opinião se gostaram ou não. Nós vamos abrir uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, tá? Para que todo mundo que tem alguma dúvida ou sugestão possa estar aí enviando pra gente no direct, para que a gente possa estar aqui trazendo conteúdos interessantes e cada vez mais interessantes a todos. E a gente está aberto aí a temas, né, produção? A gente está aberto a temas, a frequência, o que vocês acham de uma vez por semana, uma vez por mês, né? E se a gente traz mais imagem para vocês, né? Nós vamos começar com entrevistas com síndicos profissionais, arquitetos da área, síndicos que contrataram a gente para dar o depoimento aqui. Não é nada combinado, viu? Então, assim, é muito importante. E se alguém gostou, dá um joinha aqui, né, produção aí, inscrevam no canal, né? Então eu agradeço. Inscreva no canal, ative o sininho, dá o joinha. Ainda vou chegar lá, né? E então agradeço a todos, agradeço a Ana, que conduziu muito bem aqui, foi o nosso primeiro de muitos, né? Agradeço o doutor Alexandro e muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, obrigada.